Todo mundo sabe que Silvio Santos tem um poder de convencimento imbatível. E ao longo dos 38 anos de SBT, ele conseguiu trazer vários artistas para a emissora. No vídeo de hoje, você vai saber 5 artistas que foram convencidos por Silvio a rasgar seus contratos milionários e ir para o SBT. E a gente começa a falar aqui de Ratinho. Em 1998, Ratinho era um sucesso na Record com o programa Ratinho Livre. Ele era um fenômeno de audiência. E o Silvio Santos, obviamente, estava de olho, porque o Silvio, quando ele quer alguma coisa, não adianta. Ele vai atrás, como todo e qualquer carioca, ele vai atrás e consegue. E o Silvio conseguiu aí negociar com o dono do Cacetete. E claro, mas assim, não dá para você simplesmente pegar um artista, tirar ele do canal e pronto. Tem que pagar uma multa, porque o Ratinho, pelo contrato, ainda, tinha bastante tempo ainda na emissora. Ele foi lá, negociou com o Edir Macedo. Sabe quantos reais ele teve que pagar? Nem reais. Beleza, as quantos milhões ele teve que pagar de multa para poder tirar o Ratinho de lá? A princípio, no contrato, a multa de rescisão era 43 milhões, a multa rescisória. Essa negociação com a Record foi feita pessoalmente com o dono dela, o Edir Macedo. O Silvio foi pessoalmente, no almoço, com o Edir Macedo, e a multa, que era 43 milhões, caiu para simples 14 milhões. Tá? E aí foi pago esse valor à vista para que o Ratinho tivesse ali a sua passagem liberada para ir para o SBT. Tá? 14 milhões. O Edir Macedo, quando se vendeu, porque a Record era uma sociedade do Paulo Machado de Carvalho com o Silvio Santos. E o Silvio era um dos donos. E quando o Silvio teve que vender a Record, o Edir Macedo que foi o comprador. E a Record foi vendida, que estava em crise, por Edir Macedo por 45 milhões. E a multa de rescisão em 1998 para poder tirar o Ratinho da emissora era 43. Então foi uma baita, um baita de um dinheiro, E aí o programa do Ratinho era um sucesso na Record. O Ratinho Livre, ele batia muitas vezes na Globo, tá? Batia com frequência na Globo, E ele afirmou que o Silvio realmente conseguiu contratar o Ratinho foi para lá, participou de uma coletiva na época, e ele alegou que saiu da Record por questões de liberdade, porque não tinham tanta liberdade editorial na Record. A chegada dele ao SBT foi realmente aí uma loucura. Muitos diretores da emissora lá, a galera que ficava no alto escalão, abaixo do Silvio, porque o Silvio, além de dono, ele também era diretor. Não aceitavam essa contratação do Silvio, porque em 97 o SBT demitiu mais de 200 funcionários. Aí no ano seguinte ele contratou o Ratinho por essa nota. Então realmente um valor aí muito pesado que ele gastou para poder pagar a multa, mas também a contratação do homem do cacetete, do Ratinho. Então muita gente lá dentro não gostou. E para vocês terem uma ideia, que em 1997 o SBT já demitia as pessoas, 200 pessoas, mais de 200 pessoas foram demitidas. Aí muita gente fala, o SBT está em crise, demitiu um monte de gente. Isso sempre aconteceu, toda emissora passa por isso. O SBT em 98, 97 demitiu, em 2003 também teve outra crise, teve também uma crise do Pan-Americano. O SBT passou por várias crises, nunca acabou com o Silvio, sempre teve punho de ferro, e espero que não acabe agora com as filhas, Mas enfim, então não é de hoje que o SBT demite pessoas, e que qualquer emissora faz isso, é para poder você fazer uma readequação. Infelizmente você tem que demitir ali X pessoas, faz parte do negócio. Mas poxa, a galera não gostou, porque o cara demitiu 200 pessoas por conta de uma crise. Aí ele vai e me contrata o Ratinho em 98. É uma situação muito estranha, mas é como eu falei, é loucura. Possível é louco. Então, se a galera, não compreendesse ou não seguisse essa onda, e eles iam ficar para trás. E aí o Ratinho foi contratado, o SBT fez uma baita polpa, transmitiu ao vivo a coletiva de imprensa, dele sendo entrevistado ali pelos repórteres, pelos apresentadores, do SBT, foi transmitido ao vivo à noite a sua chegada. A Record, ficou muito brava na época, colocou o Gilberto Barros no lugar dele. Aí de Ratinho Livre virou Leão Livre.
e não deu muito certo. Tinha uma audiência boa, tinha, mas não era os números que o Ratinho marcava em cima, né, da TV Globo, né, na época. O segundo, né, que quase foi para um canal, mas voltou para o SBT, foi o Gugu. O Loinho. Tava bombando no SBT no Viva a Noite, ainda nem tava no Domingo Legal. Ele foi convidado pela Globo a poder assumir os domingos, porque o Boni, né, os grandes chefão da Globo na época, ele queria, porque o Silvio Santos, né, aos domingos derrubava a Globo, vencia a Globo com tranquilidade os domingos enfim, o pessoal ficou lá incomodado, queria alguém forte no horário para poder vencer o Silvio. E não encontravam ninguém. Então o Boni foi lá, convidou o Gugu. O Gugu chegou a aceitar, pelo que ele contou até em entrevistas, ele chegou a fazer cursos, né, para poder entender, porque ele estava apresentando um programa aos sábados e ia para os domingos da Globo. Isso foi na década de 90, tá? Não foi em 2000, não, foi bem antes, tá? Depois ele foi para Record também, tal, mas foi antes. Ele foi convidado, foi contratado pela Globo, tudo, ficou fazendo cursos fora do país pela Globo. Só que aí o Silvio naquele período estava passando por um problema grave, né, na garganta, ele estava ficando rouco, ele fazendo uma operação fora, né, quase que ele, enfim, abandonou os palcos naquele tempo, e ele precisava do Gugu aos domingos para poder auxiliar ele. Porque o Silvio comandava vários programas, né? O Show de Calouros e tal, sei lá o quê. Então precisava de alguém ali forte, de um pupido. Não tinha o Celso Portiolli ainda. Então o Gugu era essencial. Então o Silvio não aceitou essa contratação dele pela Globo. Foi até aqui o Rio de Janeiro, a sede da Globo, que a Globo é uma emissora carioca. Veio até aqui o Rio de Janeiro conversar diretamente com o Roberto Marinho para impedir essa contratação, rescindir o contrato. E foi o que aconteceu, tá? Ele veio aqui de acordo com a Folha de São Paulo, essas informações, tá? A Folha de São Paulo, e também na telinha, houve uma rescisão contratual, né? Houve uma negociação, ele cobriu a proposta e realmente trouxe aí o Gugu de volta para o SBT, né? E essa negociação envolveu também pagamento de multa, né? E outras também vantagens que o Silvio fez ali para a Globo, e ele acabou ficando no SBT e aí posteriormente foi para os domingos comandar o Domingo Legal e uma série de outras atrações até em 2009 ir para a Record. E o Gugu passou a ser um sucesso desde então, né? Porque muita gente acha que o Gugu sempre fez programa aos domingos, mas não, ele já fez outros programas, né? Ele se popularizou muito com o Viva a Noite, e o Viva a Noite era os sábados, não era nem os domingos. Depois que ele foi para os domingos, e aí, né, foi esse sucesso todo até nos deixar em 2019. A terceira contratação, né, enfim, a terceira loucura, né, de ir para um canal e voltar, foi a Gorete Labres, que fazia a personagem Filó. Em 1999, ela assinou com a Globo para poder participar, ainda, né, Renato Aragão, Didi, estava lá na emissora, para participar de especiais ao lado do Renato Aragão, tá? Só que assim, a Globo queria modificar a personagem, né, a Filó. E aí ela, percebendo que a personagem dela seria mais podada, seria meio que encurtada, enfim, ela não poderia ser quem ela era no SBT, ela acabou desistindo, né, dessa contratação, e o Silvio chamou ela, né, ele negociou com ela e ofereceu o dobro do salário que foi oferecido na Globo para ela poder voltar para o SBT, e ainda deu um programa solo para ela poder comandar a emissora chamado O Coitado. Ela ficou só 5 dias na Globo como contratada, e aí, na sequência, o Silvio chamou ela, e ela, em 99, voltou para a emissora e fez um programa próprio, tudo, e continuou no SBT até deixar a emissora posteriormente. A quarta contratação foi Ana Paula Padrão. Essa contratação realmente é de se comentar. Tem a ver com o jornalismo, que é um segmento que o seu Silvio Santos nunca gostou muito, nunca curtiu. Isso até confiado e até falado, né? Confiado. Isso até falado por artistas, por apresentadores, por gente de dentro da emissora. Em 2005, Ana Paula Padrão estava na Globo, comandava lá o Jornal da Globo, outros, enfim, jornalísticos da emissora. Ela foi pro SBT por convite do Silvio. Lembrando, como eu falei, que o Silvio nunca focou no jornalismo, tá? Ele sempre gostou daquele jornalismo popular, estilo Aqui e Agora, com câmera na mão, aquelas bizarrices. E aí, ela foi para o SBT e o Silvio deu para ela comandar o SBT Brasil, né? Esse jornal aí principal, assim como tinha o TJ Brasil com o Boris Casoy,
ele deu para ela o SBT Brasil, da principal faixa noturna ali da noite do SBT para ela comandar. E ela, na faixa nobre, né, o Silvio negociou pessoalmente, né, essa rescisão de contrato dela com a Globo, tá? Porque ela saiu, né, foi uma questão se convencer, na verdade, ela, né, para ir pro SBT, e ele pagou uma multa de rescisão, né? E por que ela estava meio que insatisfeita na Globo, foi pro SBT e aceitou esse convite do Silvio. Na Globo, ela não tinha tanta liberdade editorial. E no SBT, o Silvio deu toda e total liberdade para ela poder, que inclusive, além de ser a âncora do SBT Brasil, ela também era a editora-chefe, acho que do jornalismo, do jornal, da emissora daquela parte. Então ela comandava toda aquela questão ali jornalística do canal. Claro que com o tempo ela começou a ficar insatisfeita no SBT também, mas enfim, em 2005 ela foi contratada e essa possibilidade de ter uma certa liberdade editorial e menos carga horária, porque ela fazia muitas coisas na Globo, isso atraiu a apresentadora jornalista naquele tempo para ir para o SBT, né, e a mudar de canal. Claro que posteriormente ela foi para a Record, ficou fazendo lá o Jornal da Record, tudo, né, e depois foi para a Band e para o outro lado, que é o lado do entretenimento, e nunca mais você viu a Ana Paula Padrão fazendo algo no jornalismo, como tem outros exemplos aí de pessoas que faziam jornal e hoje se deram muito bem em outros segmentos. Eu acho que até outros artistas que estão aí famosos, né, jornalistas que deveriam, né, eu acho que deveria sair dessa área e ir para um outro segmento, né, estão perdendo tempo. Então a Ana Paula Padrão foi pro MasterChef, né, bombou na Band e deixou, inclusive recentemente aí, o canal do Morumbi e hoje tá fora dos holofotes. A última, enfim, ida de emissora e volta para o SBT foi de Jean Paulo, o Cirilo, que fazia a novela Carrossel. Em 2014, a Record chamou o garoto e ele assinou com a emissora, tá? Chegou a assinar contrato e tudo. E o Silvio descobriu, né? O Silvio soube disso e fez questão de trazer de volta o garoto para o canal. Ainda, inclusive, no Troféu Imprensa, porque ele foi receber um prêmio lá, o Cirilo, o Silvio brincou com ele, chamando ele de traidor e prometeu também pagar o dobro do que a Record ofereceu, né, para ele. Ele seguiu na Record, participou de outros, seguiu no SBT, participou de outros spin-offs, né, do Carrossel, como Pavilha Salvadora e outros conteúdos também, porque o SBT sempre se focou nesse tipo de conteúdo infantil, juvenil e também infantil. Então, esses foram os principais artistas que foram convencidos por Silvio Santos a rescindirem, rasgarem seus contratos e continuarem na SBT ou irem pro SBT. Tem muitos outros também, tá? Não foram só esses artistas que eu citei aqui, né? O Ratinho, né? O Cucu, a Gorete, a Ana Paula Padrão, tem muitos outros, né? Eu posso até fazer um outro vídeo falando sobre isso. Mas o Silvio, ele sempre fez, assim, o que ele quis, esse pecado de televisão. Enquanto muita gente ficava presa, sabe, ali, a contratinhos, a multinhas, aquela burocracia, ele pegava o telefone, né? O atendia pessoalmente e resolvia. A conversa dele, assim, era muito outra, né? Era no olho, caneta na mesa, cheque em branco, e não foi uma vez, né? Foram várias e várias vezes. Ele nunca aceitou perder. Mas assim, o que choca, né, mesmo assim, essas idas, né, em mudanças de emissoras, é como os canais deixavam isso acontecer, né? A Globo, a Record, pô, toda gente grande com estrutura e ficava ali assistindo, né, sabe, de braços cruzados, né, as idas dos seus pupilos para outras emissoras. Parecia que o Silvio, sabe, hipnotizava, sabe, todo mundo. E quando a gente vai ver, já estava todo assinado lá com ele, né, Ratinho, que era da Record, na emissora e tal. Aí depois vinha a choradeira, né, que a Record soltou, inclusive, para os cachorros, né, quando o Ratinho mudou de canal. E isso não é só poder, para mim é estratégia, porque o Silvio, ele sempre jogou o xadrez, enquanto muita gente, enquanto outros canais e empresários estavam jogando dama. Sabe, enquanto outras emissoras esperavam ali aquele fim de contrato, ele já estava dentro da casa do artista, sabe, tomando café ali e tal,
E se um artista titubeasse ali, ele dobrava a oferta. Agora, aqui fica a minha pergunta para você que está me assistindo. Se você fosse um desses artistas, você aceitaria essa oferta do Silvio? Ou você preferiria se manter fiel ali até o finalzinho do seu contrato, mesmo que você não estivesse satisfeito? Deixa aqui nos comentários o que você acha aí de toda essa história. Não se esqueça também de curtir o vídeo, deixar o seu gostei, também se inscrever para você poder ficar por dentro aí de mais conteúdos como esse, tá certo? De outras listas. Valeu, até a próxima.